Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, tudo bem? Mais uma vez vamos aqui estudar a Palavra de Deus e nesta oportunidade nós vamos procurar descobrir um texto. Ele não é difícil de entendimento, até onde eu vejo as coisas não. É o texto que tem por título em negrito a parábola do rico e Lázaro. Se encontra em Lucas 16 e versículos 19 a 31. E eu não lerei, até porque é um texto bem já conhecido. Porém, por que eu escolhi esse texto? Nós vamos aqui procurar descobrir se a narrativa é uma história de fato que se passou no submundo, no Sheol ou no Hades, conforme nós lemos aqui. Eu fazer melhor, eu lerei a história para vocês, a narrativa. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois bem, nós vamos trabalhar esse texto sob 2 perspectivas. Aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, é por eles que nós vamos começar. Como exemplo, nós temos os adventistas do 7º dia, e temos também surgindo alguns novos hereges. E não merece nem ser citado o nome de pessoas aqui. Basta eu lhes dizer que estão surgindo em cenas novos hereges na internet, no YouTube, propagando que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina satânica, é uma doutrina criada por Satanás ali no Jardim do Éden. E vou até te lembrar qual foi o diálogo, que ali você conhece. Deus falou para Adão: no dia em que você comer, certamente você morrerá. E o diabo chegou para Eva e disse: não é assim, vocês não morrerão. Vocês não morrerão. Então, para os mortalistas ou os adventistas do 7º dia e outros hereges que negam a doutrina da imortalidade da alma, eles dizem que ali nasce a crença na imortalidade da alma. E não há, na verdade, uma deturpação maior do que essa, de ver ali nas palavras do diabo a doutrina da imortalidade da alma. Na verdade, o diabo ali ele não estava falando da alma como parte material do homem. Ele estava dizendo para Adão e para Eva, no caso do diálogo com Eva, ele estava dizendo: não é assim, certamente vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele,
conhecedores do bem e do mal. Isso foi o que o diabo falou, não tem nada a ver com a doutrina da imortalidade da alma. Então, mas para eles que não acreditam na imortalidade da alma, que dizem que é uma doutrina pagã, então é de capital importância para os mortalistas defenderem que o relato que nós temos aqui, o que eu acabei de ler para vocês, não passa de uma parábola. E para eles, uma parábola, para os adventistas, principalmente para os adventistas, uma parábola não passa de um conto alegórico, um conto totalmente figurado, em outras palavras, não passa de um conto irreal, ou seja, o que eu li de fato não aconteceu. O que eu li para os adventistas do sétimo dia não retrata uma situação histórica, não retrata uma situação literal. Para eles, o inferno de fato não existe. Para eles, o que nós acabamos de ler aqui não passa apenas de um conto alegórico, figurado. Daí eles insistem tanto em dizer que temos aqui uma parábola. Porque para eles, parábola significa apenas alegoria. Para eles é isso, uma parábola jamais cita personagens históricos. Para eles, uma parábola jamais cita, é um caso real. Do outro lado, nós temos, eu vou apresentar logo aqui as duas interpretações. Do outro lado, nós temos aqueles que defendem a imortalidade da alma. Aqueles que dizem que, de fato, o que eu acabei de ler aqui, ele deve ser entendido de forma bem literal, tanto quanto possível o que se lê. Aqueles que acreditam na imortalidade da alma, e aqui eu vou logo lhe dizendo que eu estou entre eles. Eu não oculto para você que eu sou um imortalista. Eu acredito na doutrina da imortalidade da alma. Então, para nós que acreditamos na imortalidade da alma, eu agora me incluo aqui. De fato, o texto está falando de um homem rico. De fato, ele se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Para mim, que acredito não só na imortalidade da alma, mas que o texto deve ser interpretado literalmente, de fato havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. De fato, a narrativa está retratando uma situação bem real. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Para mim, para nós imortalistas, os cães aqui são de fato cães. Aqui nós não temos uma alegoria. Nós temos cães reais, cães que de fato lambiam as chagas do mendigo. E aconteceu que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Nós acreditamos que aqui se tratam de anjos mesmo. Nós não temos aqui nenhuma alegoria. Anjos são anjos. Anjos aqui são anjos. E foi conduzido para o seio de Abraão. Nós entendemos aqui que seio de Abraão é um local. É um local. Se você quiser contestar e achar que o seio de Abraão é de fato o peito e ele estava recostado, pois tudo bem. Pois tudo bem, a figura pode estar vendo aqui na cena apenas Lázaro, por enquanto, sendo consolado literalmente pelo patriarca Abraão. Não tem problema se você não quiser aceitar que o nome do local chama-se seio de Abraão. Fique à vontade, meu irmão. Mas uma coisa eu lhe digo, Abraão aqui é Abraão. Abraão é Abraão. Abraão aqui é de fato o patriarca. Nós não temos aqui uma alegoria. Abraão aqui ele não representa Deus. Abraão aqui ele não figura outra pessoa a não ser ele mesmo. E morreu também o rico e foi sepultado.
que nós temos aqui é um rico de fato, um rico, tal como o texto descreve. E no Hades, o Hades aqui, eu quero dizer para vocês que na mitologia grega, Hades nunca significa sepultura. Nunca. A palavra grega para sepultura é Taphos. Taphos. Nunca é Hades. Na mitologia grega, até onde eu pude pesquisar, e todos os estudiosos sabemos que o Hades é o lugar das almas, dos espíritos. Hades nunca é aplicado para sepultura. Desconheço a aplicação de Hades para sepultura. Os 70 traduziram Sheol por Hades e sepultura por Taphos, sepulcro por Menemeion. É assim que se lê. Então há uma diferença nas palavras. De sorte que sepultura em hebraico não é Sheol, é Kever, ainda que em alguns momentos se possa aplicar o termo Sheol para sepultura, não tem problema, podemos aplicar, mas eu quero lhe dizer que os 70, em boa parte, eles traduziram Sheol por Hades, e Hades na mitologia grega não é a sepultura, é o mundo espiritual onde ficam trancados os espíritos tanto de homens como os espíritos dos titãs, que no judaísmo e no cristianismo os titãs correspondem aos anjos caídos, ok, queridos? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, que nós entendemos aqui é tormento literal. Isso aqui está de acordo com a crença judaica. Talvez você não conheça a literatura judaica, talvez você só conheça a Bíblia, mas eu quero lhe dizer que a literatura extra-bíblica, o judaísmo rabínico, o Talmud, o judaísmo mishnaico, o judaísmo ali dos dias de Cristo, ele de fato concebia, guarde bem isso, no judaísmo ali dos dias de Cristo, o segundo templo, era a crença de que os homens, quando morrem, uns vão para o lugar das bem-aventuranças e outros são imediatamente atormentados, e isso antes da ressurreição. Você pode ler lá na obra de Flávio Joséfos, que ele falando sobre o martírio dos Macabeus, da mãe de seus 7 filhos, sob Antíoco Epifânio, ele vai mostrar que era crença na época dele ali, do segundo templo, que as almas dos ímpios já se encontram em tormento no Hades. Qualquer um que lê a literatura extra-bíblica, qualquer um que conheceu o judaísmo, qualquer um que conhecer a literatura apócrifa, qualquer um que procurar um tempo e estudar a literatura grega, o helenismo, ele vai chegar a esta conclusão, que o Hades não era a sepultura. O Hades corresponde ao Sheol dos hebreus, o lugar dos espíritos. Prossigamos. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós temos aqui 2 pessoas, Abraão, o patriarca, e Lázaro. Lázaro era um hebreu e foi para o lugar das bem-aventuranças. Para aqueles que não acreditam que aqui é uma parábola, e aí é onde nós temos uma posição dos imortalistas, daqueles que creem como eu na imortalidade da alma, e para eles entendem que se admitir que aqui é uma parábola, é como se, ao admitir que é uma parábola, logo se está também admitindo que o homem não tem uma alma imortal. E de uma certa forma eles caem na cilada dos adventistas, que negam que aqui seja uma história real. Os adventistas, por um lado, dizem que é uma parábola com o objetivo apenas, veja bem, os adventistas, eles dizem que aqui é uma parábola, não porque o texto esteja dizendo isso ou não esteja, mas eles dizem isso e eles fazem deste texto um cavalo de batalha a favor de que é uma parábola com apenas um objetivo: negar
a imortalidade da alma. Por outro lado, parece que os imortalistas eles caem mais ou menos nessa cilada e respondem com esta afirmativa: aqui não é uma parábola, aqui é uma história real que de fato se passou no submundo. Com isso, os imortalistas eles entendem que, se admitir que é uma parábola, estaria enfraquecendo a doutrina da imortalidade da alma. Eu, na categoria de imortalista, entre aqueles que creem na imortalidade da alma, aqui eu lhe digo, aqui é uma parábola. Aqui é uma parábola. E eu estou negando a imortalidade da alma? O que você acha? Eu estou negando a imortalidade da alma? Não, senhor. Não, senhora. Eu não estou negando a imortalidade da alma. Prosseguindo. Mas para aqueles que negam que aqui seja uma parábola, eles vão chamar a nossa atenção e eles vão dizer o seguinte: numa parábola nunca é mencionado o nome de pessoas, nomes próprios. E é aqui onde entra a minha crítica contra aqueles que, negando que aqui seja uma parábola, eles levam esse argumento e dizem: nas parábolas nunca é mencionado pessoas ou nomes pessoais. E aqui eu pergunto, será? Será que essa afirmativa é verdadeira? Será que realmente a Bíblia não traz parábolas com nomes de pessoas e até mesmo a narrativa, ou seja, parábola, pintando pessoas na narrativa? Será? Eu quero ler aqui rapidinho um comentário muito rápido que eu fiz aqui sobre o assunto. Vamos lá. É nos ensinado que... Pergunta é verdade que em parábolas não se faz menção de nomes pessoais ou de pessoas? Vamos lá. É nos ensinado que sim, ou melhor, que não se faz menção a nome de pessoas. Mas, ao se fazer uma investigação, se descobre que o nome de pessoas figuram em parábolas. É só você ler em Números 23, 7, 18, Números 24, 3, 15, 20, 21, 23, e também você vai ler em Marcos 3, 28. Eu quero ler apenas essa última aqui, Marcos 3, 28. Guarde bem, Marcos 3, 28. Vou ler apenas esta ocorrência, para nós sermos breves. Guarde bem, os que negam que aqui é uma parábola, eles dizem que não é uma parábola. Primeiro argumento, porque em parábola não se cita nome de pessoas, de seres racionais, seres inteligentes. E a minha pergunta é, e a Bíblia? O que diz sobre isso? Marcos 3, 28 diz exatamente assim. Vamos lá? Marcos capítulo... Para eu não errar, 3:23, já ia errando, 3:23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Jesus chamando seus discípulos, os seus ouvintes, assim disse por parábolas. Mas por que Jesus falou por parábolas? Porque ele estava expulsando demônios, aquela história que você já conhece, e os escribas diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, chamando os seus acusadores, disse-lhes por parábolas. Disse aos escribas, aos seus oponentes, por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Peraí, mas o nome de pessoas, o nome de um ser pessoal não pode ser citado numa parábola. E aí, como é que fica agora? Jesus chamando os escribas, os seus opositores, os fariseus que diziam que ele tinha Belzebu, que é Satanás, é um dos nomes de Satanás, é um dos nomes do diabo. O diabo, assim como Deus, o diabo ele tem vários nomes. Ele é chamado de Azazel, Belzebu, ele é chamado de Belial. Tem vários nomes o diabo. E Satanás também é um dos nomes do diabo. Satanás significa adversário. Vem do hebraico Satan,
Satã, ou a Satã, o adversário. E se uma parábola, conforme dizem aqueles que negam que em Lucas temos uma parábola, porque lá aparece o nome de pessoas como Lázaro e como Abraão, logo ali não é uma parábola. Então a minha pergunta é o seguinte: se parábola é verdade, não contém o nome de seres pessoais, de pessoa, então vamos aqui comigo. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas. Jesus falou por parábolas, olha. E aqui começa a narrativa da parábola. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se uma parábola não se cita pessoas, Satanás é o quê? Então você vai dizer que Satanás não existe. Não é uma pessoa. Ou se existe é como se Satanás fosse um ser inanimado, um grau de mostarda, uma laranja, uma banana, alguma coisa desse tipo. Você acha que Satanás é um ser inanimado? Você acha que Satanás... O que você acha? A Bíblia apresenta o diabo como um ser pessoal, como um ser inteligente, como um ser que leva os homens a tentar, ou melhor, a pecar contra Deus. É assim que a minha Bíblia descreve o diabo. E lembrando a você que Satanás é nome próprio, é nome de pessoa, é nome de ser. Logo, que eu tenho aqui para concluir com vocês é que não é verdade esse argumento de que em parábolas não se usa nome de pessoas. Não é verdade, porque Satanás é uma pessoa. E Jesus aqui diz, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se Satanás é uma pessoa, e é uma pessoa, é um ser pessoal, logo cai por terra essa tese de que em parábolas não se faz menção a pessoas, a seres pessoais. Vou prosseguir aqui a leitura, amados. Como pode ser verdade que uma parábola não faz menção a pessoas se há menção a várias pessoas? Em Números 23:7 se fala em Balaque, Jacó, Israel e Jeová. Quero lembrar você que em Números 23:7 nós temos ali uma parábola. É só você ler Números 23:7 a 10. Nós temos uma parábola. E nessa parábola, lá em Números 23:7 e 10, é citado os nomes de Jacó. Jacó foi uma pessoa. Israel é a nação, mas também foi o mesmo Jacó. E é citado também o nome de Yahvé, Jeová, Yud-Rei, Vav-Rei. E aqui eu te pergunto, Jeová, o que é Jeová? O que é Jeová? O que é o tetragrama? É ou não é uma inscrição de uma pessoa, de um ser pessoal? Jeová é ou não é uma pessoa? É óbvio que é. Deus é uma pessoa. E quero lembrar apenas que em Números 23:7 a 10, na parábola, aparece lá o tetragrama, Yud-Rei, Vav-Rei, o nome desconhecido de Deus, o nome santo, o nome sacro. Se Deus ali é citado, logo em parábolas se cita seres pessoais. Sendo que em parábolas se cita nome de pessoas, então cai por terra essa ideia de que não temos ali no relato de Lucas uma parábola. Por quê? Porque aparece Abraão e Lázaro. Se aparece Abraão e Lázaro, Abraão é pessoa e Lázaro é uma pessoa, logo não pode ser uma parábola. Mas a Bíblia desmente isso, querido. A Bíblia desmente isso. Eu posso ser imortalista como eu sou imortalista, eu posso crer na imortalidade da alma e também ao mesmo tempo eu posso crer que ele é uma parábola. Não tem problema. Não, mas não tem problema mesmo. Novamente temos em Números 24:5 a 9 os nomes de Jacó, Israel, Jeová e Agag. Em Marcos 3:23 está escrito, e chamando-os a si, disse-lhes por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Será que Satanás não é uma pessoa? Se é uma pessoa, então Satanás é nome pessoal. E o que dizer da narrativa do rico e Lázaro? Porventura não é uma parábola? Há os mortalistas que, para eles, é de capital importância defender que se trata de uma parábola em Lucas 19:16, 19 a 31. O objetivo é óbvio, negar a imortalidade da alma. Como eu já expliquei,
O objetivo daqueles que negam que o homem tem uma alma imortal, imperecível, uma alma que sobreviva à morte do corpo, eles vão dar toda aquela alegorização, toda aquela linguagem figurada, vão criar 1001 estratagemas para negar o relato literal. Mas o relato, querido, é literal. Professor, pois me explique em que sentido o senhor entende que é uma parábola. Eu vou lhe explicar. Vamos lá? Lucas capítulo 16. Ora, havia um homem rico. Aqui de fato aconteceu, este homem era rico. Mas o que Jesus quis dizer com essa história, queridos? Quem era o rico aqui em questão? O que ele representava? Este rico representava aqui a classe dos fariseus e dos escribas. Representava a classe rica, poderosa que dominava Israel. Representava também os saduceus, como já falei, escribas, fariseus, saduceus, a classe que massacrava o povo pobre. Esse rico aqui da parábola, e aqui nós temos uma parábola, ele de fato existiu, ele de fato morreu, ele de fato foi levado para o Hades, ele de fato ainda está em tormento, e Jesus ele puxou essa história real para dar um recado aos escribas e fariseus. E o rico aqui ele representa a classe dominante de Israel, a classe dos ricos, a classe que massacrava os pobres, a classe que ia apenas na casa das viúvas para tirar o seu dinheiro, a classe que não estava nem aí para os pobres, a classe que queria apenas os dízimos, que queria apenas as ofertas, que queria apenas a lã das ovelhas. É isso que o rico representa, a classe dominadora da nação de Israel. E vestias de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias vivia regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro era um mendigo, era um pobre, era um coitado. Vivia à margem da sociedade, era um marginalizado. E quem é que esse mendigo representava? Lázaro representava a classe pobre de Israel, a classe massacrada, a classe desprezada. Este Lázaro ele representava as prostitutas. Este Lázaro representava os sem-tetos. Este Lázaro representava todos os pobres, todos os marginalizados em Israel. Representava aqueles que eram rechaçados pelos ricos. Este Lázaro representava todos aqueles que não tinham voz e nem vez em Israel. Este pobre representava exatamente aqueles que deram ouvido à voz do Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus chegou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pergunta Isaías. Nós sabemos que alguns ricos criam no Evangelho, mas a maioria dos que criam, que recebiam a palavra de Jesus Cristo, eram exatamente os pisados, os marginalizados, os pobres, os coitados, aqueles que não tinham voz, aqueles que não tinham vez, aqueles que passavam fome, os doentes, os moribundos, os paralíticos, as prostitutas, até mesmo os beberrões, aqueles que eram rechaçados da sociedade. Eram eles que aceitavam o Evangelho. Aqueles que eram pisados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pela classe dominadora. Eram estes que eram representados aqui no mendigo Lázaro. Professor, então Lázaro não existiu? Existiu. Apenas eu estou lhe dizendo o que Lázaro representa, porque é uma parábola. Então, amigo, o que nós temos aqui é Jesus dando um recado para os fariseus. E aqui há uma inversão de valores. O que Jesus está dizendo é o seguinte: neste mundo, fariseus, saduceus, herodianos, vocês ricos, neste mundo vocês vivem de forma esplêndida e regaladamente. Vocês têm do bom e do melhor, vocês comem do bom e do melhor.
Mas saibam que vocês que confiam nas riquezas, vocês que vivem na altivez, vocês que acham que são justos aos vossos próprios olhos, vocês que acham que são salvos pelas boas obras, vocês que colocam a sua confiança nas riquezas, vocês que desprezam os pobres, vocês que massacram, saibam que o lugar de vocês será no Hades, assim como aquele rico que morreu e está em tormentos. Vocês todos irão para o Hades, vocês, classe dominadora, vocês, classe que pisa os pobres, vocês que negam a mim, vocês que não acreditam que eu sou o Messias, vocês que não recebem o Evangelho, vocês que não me recebem como um enviado de Deus, porque eu sou o enviado de Deus, eu vim não de mim mesmo, mas da parte do Pai daquele que me enviou. Vocês que não me recebem, vocês que não creem em Moisés e os profetas, ou seja, vocês que não creem na Torá, vocês irão para o Hades, vocês irão para o Sheol, vocês serão atormentados, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre. Era esse o recado de Jesus. Ele falava por parábolas. Esse é o sentido da narrativa, amigo, amiga, irmão, irmã. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. E ao Jesus estar dirigindo essa parábola para os ricos, para os dominadores, ele fez isso trazendo uma história real. Ele ilustrou da melhor forma possível com uma história real, porque de fato houve um rico orgulhoso. E quantos ricos não havia em Israel? De fato houve um Lázaro, e não estamos falando aqui do Lázaro, irmão de Jesus, porque não havia apenas um Lázaro em Israel. Mas coincidentemente este rico tinha o mesmo nome do Lázaro que Jesus amava. E havia esse mendigo que vivia mendigando, que vivia pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. E havia também um rico, e era da classe abastada, da classe que humilhava, e desprezava aquele rico. E eu quero lhe dizer que o rico não foi condenado simplesmente porque ele era rico, ou melhor, ele não foi condenado porque ele era rico, mas pelas razões que eu já disse bem atrás, mas porque ele negava o Evangelho, porque ele não aceitava a lei e os profetas que testificavam de Jesus. O final está dizendo aqui, olhe bem, porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Este rico que representava a classe dominadora, eles não acreditavam nos escritos sagrados, eles não acreditavam em Moisés e nos profetas. A expressão Moisés e os profetas aqui não está falando literalmente do homem Moisés, está falando do Pentateuco, da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é Moisés. E os profetas é todos os escritos depois da Torá. Tudo aquilo que vem depois do Pentateuco é classificado aqui como profetas. Às vezes as escrituras, elas tratam o Antigo Testamento em três partes: lei, profetas e escritos, como nós temos lá em Lucas capítulo 24, é só você ler. Mas a maioria das vezes, o Antigo Testamento ele é retratado como duas partes, lei e profetas. Jesus falou, não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abrogá-los, mas cumpri-los. Então você vê que Jesus, muitas das vezes, ele se valeu desta divisão dupla do Antigo Testamento e chamava apenas Moisés, os profetas, ou a lei e os profetas. Mas o próprio Jesus em Lucas, ele também se reportava ao Antigo Testamento como lei, profetas e escritos. Ele falou para os discípulos incrédulos, ó tardos de coração, para compreender tudo aquilo que está escrito em Moisés, nos profetas e nos escritos. Não convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Foi assim que Cristo falou para os discípulos no caminho de Emaús. Então, meus queridos, o que nós temos aqui em Lucas capítulo 16 é uma parábola.
Porque se você não entender isso aqui como uma parábola, você também não entenderá o objetivo da narrativa de Jesus Cristo. E você, adventista, que entende apenas como uma parábola para negar a doutrina da imortalidade da alma, você está negando as Escrituras? Você está negando aquilo que a Bíblia diz abertamente, que o homem é corpo, alma e espírito, conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Também nós temos em Tessalonicenses, ou melhor, em Hebreus 4:12, o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Eu não vou aqui citar tantos textos, porque não temos tanto espaço, pelo menos eu não quero alongar o vídeo. Mas eu quero lhe dizer que basta a narrativa do rico e do Lázaro, esta parábola, para você entender que existe um mundo além desse agora, em existência, que os maus já se encontram atormentados, conforme diz aqui o texto. E o que está se falando aqui não é depois da ressurreição, e sim agora. O que Jesus está falando agora retrata uma situação agora. Assim como essa situação era real na época dele, é real também agora, amigo. É isso o que o texto diz para nós. O que nós temos aqui é de fato uma história real que foi contada por Jesus para ilustrar uma situação também real ali em Israel. E Jesus Cristo, deixa eu ler aqui, por outro lado, erram os imortalistas que negam ser o relato de Lucas 16, 19, 31, uma parábola. O fato de a narrativa vir a ser uma parábola não constitui uma prova contra a imortalidade da alma. Não constitui. Então, como eu falei para você, se você se der ao trabalho de ler Números 23, guarde bem, se você ler Números 23 e 7 a 18 e Números 24, 3 a 15 e 20 e versículos 21 a 23, e se você ler Marcos 3, 28, você vai encontrar aí narrativas que são parábolas. Você vai encontrar o nome de pessoas. Então, aqui fica o meu posicionamento e bíblico. Não estou dizendo nada fora da Bíblia. A Bíblia me dá segurança, a Bíblia me assegura que em parábolas se faz menção de pessoas. É a Bíblia quem diz isso para mim. E em Marcos 3, 23, Satanás é citado numa parábola. E Satanás é nome do diabo. Satanás é nome próprio. Satanás é nome de um ser pessoal. Satanás é o nome do diabo. Satanás é um dos nomes de Belzebu. Satanás é um dos nomes de Azazel. Como eu já expliquei, o diabo, no grego diabolos, ele tem vários nomes. Vários, querido. Vários. Então aqui fica para a nossa meditação este comentário. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se você foi ajudado, se tirou as suas dúvidas, eu quero só uma coisa sua. Divulgue o meu trabalho, compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.